Amados irmãos, a paz do Senhor, vamos agora para o estudo da lição número 2, do nosso terceiro trimestre, Despertamento Espiritual, o Milagre, lição domingo 12 de julho de 2020. Ainda estamos em afastamento social, então, portanto, nós estamos dando aula aqui, né, através de vídeo, para abençoar a sua vida. Então, vamos lá. Texto áureo diz: Este digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. Verdade prática. Despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Leitura diária, espero que os irmãos leiam em sua casa, tem vários textos aqui da semana. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Esdras 1, de 1 a 7, Neemias de 1, de 1 a 4. Esdras 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, a forastade das voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, os sacerdotes e levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vaso de prata, com ouro, com fazenda, e com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no meio de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora, os objetivos dessa lição. 1. Explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais. 2. Enumerar as finalidades do despertamento. E 3. Ilustrar que Deus cumpre as suas promessas. Vamos aqui à introdução, que por sinal é bem pequenininha. Nessa lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades, tendo como ponto central deste ponto 1, a submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. Também o ponto 1, ele tem apenas uma, nem vamos dizer uma divisão, apenas única, né? Porque quando tem divisão tem ponto 1, 2, 3 e tal, mas o ponto 1 é só. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Estudamos na semana passada essa lição que falava sobre isto, né? A oração de Daniel. Sobre os 70 anos do cativeiro, ele leu o profeta Jeremias, ele falou com o Senhor sobre isso. Todavia, não foram eu quero destacar esse ponto aqui, meu amado irmão. Quando estudava com a minha esposa, nós conversamos, né, sobre este ponto importantíssimo. Preste bem atenção. Eu tenho falado e ensinado isso muitas vezes na igreja. Todavia, não foram as orações de Daniel, nem a sua vida santificada, que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Isaías 26, 12, 1 Coríntios 12, 6. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo.
olhando a princípio, você não consegue entender isso. Peraí, não foi as orações de Daniel? Ah, pastor, peraí, então onde que adianta eu orar por despertamento, orar, bater com o Espírito Santo, pedir para Deus avivar a sua igreja? Então não precisa, né? Não isto, porque e tal. Não foi isso que ele disse. E nem disse para você não orar, porque ele já acabou de dizer na introdução, aqui no ponto anterior, aqui na frase anterior, e na lição anterior, da importância da oração de Daniel. O que ele disse aqui é o seguinte: avivamento, despertamento, não é produzido pelo homem, é produzido por Deus, que aí ele diz na segunda frase, os instrumentos para cooperar com ele. Usou Daniel em oração, usou Ciro, como vamos ver durante a lição de hoje, sendo um homem ímpio, para tomar a decisão, porque estava na mão de Ciro tomar a decisão, mas Deus então influenciou, Deus tocou, vamos ver aqui, para que isto acontecesse. Por que é importante isso aqui, pastor? E nós vamos ver aqui, depois ele vai continuar falando sobre isso na outra parte. Porque, meu amado irmão, vou falar uma coisa bem forte, mas tem que falar aqui. Às vezes as pessoas começam. Eu vou ali na oração do irmão Joãozinho, da irmã Mariazinha, porque ali há fogo caindo, e ali que tem avivamento, ali que tem despertamento. Ali. Glória a Deus pela vida do irmão Joãozinho, da irmã Mariazinha e de tantos quantos oram e buscam a Deus. Mas o avivamento, o despertamento não está na irmã Mariazinha, nem na irmã Joaninha, nem na denominação tal, nem no pastor X, nem no apóstolo Y. O avivamento está em Deus. Cabe nós, servos do Senhor, como Daniel fez, orar e pedir. Se sentimos que a igreja, que a obra de Deus não está, e creio eu que precisamos orar realmente hoje no século XXI, para um reavivamento, para um despertamento espiritual, sim, é necessário. Mas se ele vier, não foi por causa de A, de B, de C, de D, de instituição tal, foi Deus que fez o avivamento, foi Deus que operou o milagre. Nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é orar, clamar. E depois que o avivamento vier, fazer parte dele, sendo usado por Deus da forma que ele quiser, naquilo que ele tem a fazer, porque temos ainda muitos comentários a fazer sobre avivamento, não só hoje nessa lição, mas em todo o trimestre. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Eu posso marcar o avivamento para dia tal, alguém já contou na igreja, eu já acho que não sei se eu cheguei a contar aqui numa das minhas reflexões, sobre ideias erradas, né? Que as pessoas têm. Uma vez houve uma programação de jovens, não foi na nossa igreja, alguém contou isso. E um irmão lá, creio que movido pelo Espírito Santo, falou assim: agora vamos tirar um momento de oração, e se daqui a gente vai orar meia hora, uma hora, não sei quanto tempo era, se ao final desse tempo ninguém for batizado com o Espírito Santo, eu deixo aqui de pregar, ou falo alguma coisa assim, deixo o ministério, não sei o que ele falou direito. E realmente desceram ali para orar, oraram, né, naquele momento, e Deus batizou com o Espírito Santo. Um daqueles jovens que estava naquela programação, passando um tempo, foi dirigir a programação e quis fazer a mesma coisa, falou a mesma coisa, oraram e Deus não batizou com o Espírito Santo. Por quê? O despertamento, o avivamento, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa feita por Deus. Ele batiza como ele quer, quem ele quer, a hora que ele quer, dentro da sua vontade. Eu não faço a minha parte? Não, minha parte é orar e clamar. Ele diz: buscar e acharei, bater, abençoar. Então, batendo. Tem gente que ora uma vez e é batizado com o Espírito Santo. Tem gente que passa 10 anos orando. E só depois é batizado com o Espírito Santo. Mas Deus sabe por quê, meu amado irmão. Você não sabe por quê. Então, mas eu não estou colocando avivamento ou despertamento, só batismo com o Espírito Santo ou dons espirituais. Vamos ver que é muito mais do que isso durante esse trimestre. Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento, ou até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro, como está em Hebreus 6,5. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Deus tem poder para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, como estudamos no trimestre passado. A síntese desse tópico é: o despertamento espiritual emana de Deus, por isso ele usa os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. Tem um
pedaço aqui que eu tenho na lição, que é a vontade de Deus, mas eu não vou ler ele. Nós vamos só se apegar aos pontos para estudar cada um. Agora vamos para o 2. Quais são as finalidades do despertamento? Ele divide em restauração nacional de Israel e restauração espiritual de Israel, e essa restauração espiritual dividida em duas partes. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro, embora fosse rei de uma nação idólatra. Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no seu espírito, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os seus desígnios relativos ao povo de Israel, conforme afirma falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Então Deus usou Isaías em 44, 28, 45, de 1 a 6. Eu preguei algum tempo atrás sobre isso, né? Sobre Ciro, chamado de ungido, chamado servo, antes que Ciro existisse, nem tivesse nascido ainda. Aqui fala, o texto chega de 180 anos antes, o Senhor havia profetizado sobre ele. Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente e também é presciente. Ele sabe as coisas que vão acontecer. Mas ele dá livre-arbítrio ao homem para agir. Deus sabia o que ia acontecer, Ciro veio e o Senhor revelou isto e despertou nele. Ciro não nasceu com a vontade de libertar Israel. Ciro não nasceu servindo ao Deus de Israel, era um idólatra, mas Deus despertou ele para usar. E Deus pode fazer isso hoje, pastor, continua fazendo, meu amado irmão. Deus usou um animal para falar com Balaão, Balaão, que era suposto profeta, mas na verdade a gente entende por tudo que ele fez, um falso profeta. Mas mesmo assim esse falso profeta consultava a Deus, e Deus falou, vai, ele não fez, e aí o anjo ia destruí-lo, e o animal falou com ele. Então, Deus faz como ele quer. Qual o propósito de Deus? Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. No início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornar a Jerusalém e edificar a casa do Senhor em Jerusalém e Judá. Começava assim a restauração nacional do povo israelita. Eu já disse aqui em algumas pregações, o propósito de Deus era trazer o povo de volta, porque Deus deu uma lição para eles durante o cativeiro babilônico. Aqui o texto vai falar de uma cura deles, de não ser mais idólatras, preparando aquela nação para a vinda do Messias. Mas era necessário restaurar eles como nação, porque Deus prometeu a Abraão e disse, partirei uma grande nação. Depois Deus disse a Abraão, eles vão ficar escravos no Egito durante 400 anos, e ficaram durante 430 anos, até que saíram como Moisés, e depois, quando Josué entrar na terra prometida, venceram aquela terra, Deus deu uma terra para eles, mas por causa de pecados, lá na frente de alguns reis, foram levados 70 anos, e a profecia dos profetas, Jeremias, Ezequiel e outros, para o cativeiro babilônico. Mas agora eles aprenderam lição e agora retornavam como nação. Mas basta ser uma nação politicamente organizada? Não, precisava ter o avivamento, a restauração, o reavivamento espiritual, que é o ponto 2. Deus quer usar o homem como seu instrumento, todavia só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina, por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Por isso, nem todo experimenta o despertamento espiritual, adquire o mesmo progresso espiritual. Todos que experimentam, porque não abrem igualmente seu coração para Deus a fim de obter a risco a orientação divina. Estava lendo aqui um subsídio do professor Karamuru e ele disse uma coisa muito interessante, muito importante. A principal coisa do avivamento é salvação de almas. Tem muita gente aí com avivamento em que as almas não são salvas. Somente manifestações do poder de Deus, dons espirituais, revelações. Pastor, você é contra isso? Não, sou pentecostal. Creio em língua estranha, creio em interpretação de língua, discernimento de espírito, creio nos dons espirituais todos, creio em revelações, creio que Deus pode falar através de sonhos, creio em tudo isso. Mas avivamento não é somente isto. Avivamento é conversão de almas. Já disse aqui, pregando sobre Atos, capítulo 1, lá. Qual a função principal do batismo com o Espírito Santo?
Sermei testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim da terra. É ganhar almas para Cristo. Então, muitos acabam não experimentando. Por quê? Ficam só uma parte do despertamento e esquecem da outra. E não conseguem progredir espiritualmente. Aconteceu isso com Israel também. Durante o cativeiro, o povo de Israel estava assimilado muitos dos costumes babilônicos. Porém, havia aprendido uma lição concernente à vontade de Deus. Não servir ao Deus da nação para dar a outros ídolos. Eu disse aqui, ainda comentando anteriormente. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, segundo Isaías capítulo 1, 2 a 6. Mas agora foi curada da idolatria para sempre. O sofrimento despertou um despertamento, uma restauração, e a finalidade principal era restaurar o povo espiritualmente. Cada despertamento tem como objetivo principal a salvação e a restauração do homem, como acabei de falar, comentando sobre o professor Caramuru. Encontramos sempre esses dois polos, graça e o pecado. O Espírito está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Quem convence o homem? A minha pregação? A minha homilética, hermenêutica? Isso vai convencer ele a aceitar Jesus como Salvador? Pastor, sou contra a homilética, hermenêutica? Falar bem? Não, nada disso, meu irmão. Eu sou a favor que possamos estudar na medida do possível, pregar, ensinar, usar todos os métodos necessários, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não adianta nada disso sem o Espírito Santo convencer o homem. O Espírito Santo é o principal na parte do avivamento, do despertamento e da salvação. Louvado seja Deus. Então, duas coisas, estamos falando do Espírito Santo aqui, né? É sempre intolerante com o pecado. O Espírito convenceu Saulo que havia pecado contra a pessoa de Jesus. O Espírito convenceu a mulher samaritana. Zaqueu confessou a sua falta. O Espírito apresenta as coisas mais. Não existe restauração, salvação, avivamento, sem confissão de pecado e abandono de pecado. O Espírito mostrou a todos, Saulo teve que se arrependeu, Zaqueu se arrependeu, a mulher samaritana se arrependeu. É mudança de atitude. É estar no caminho errado e voltar e trilhar o caminho certo. É isso que a Bíblia ensina. Isso que a Bíblia mostrou a Israel. A restauração foi, eles saíram da idolatria e agora seguiram o caminho certo de servir ao único Deus vivo e verdadeiro. Depois ele fala sobre Isaías aqui no final. O profeta de lábios impuros sentiu que precisava da santidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no segundo ponto, subtópico do despertamento espiritual de Israel, mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino dos dias apóstolos e deve continuar sendo o dia de hoje, pois a palavra de Deus não muda e nossas necessidades espirituais também não. Pastor, mas peraí, alguém vai pregar hoje que não é Jesus que salva e perdoa? Sim, mas tem gente achando que a salvação vem por pertencer a um grupo específico, ou por fazer certas coisas, guardar certos dias, não fazer certas coisas e outras coisas. A salvação é por aceitar Jesus. O que você vai fazer depois para Jesus é por ser salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Não há homem, não há igreja, não há grupo, não há nada que salve, só Jesus. Só Ele salva o homem, transforma e modifica a vida. Louvado seja o nome do Senhor. O subsídio desse tópico, a síntese desse tópico, desculpa, as finalidades do despertamento envolviam restauração nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria, nação, reino, povo, governo. A segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Vamos aí também não ler aqui o subsídio que temos aqui histórico, mas vamos direto para o ponto 3. Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento de Ciro, que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Israel à sua terra, que é 27 e 22, que são os 70 anos do cativeiro, que o Senhor disse que depois tiraria. Foi esse texto que Daniel leu e orou sobre essa situação. Bem como a derrota de Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro, rei da Pérsia, também profetizado
em Isaías 25:2 e também no Isaías 44:28, 45:2-6, quando Isaías faz menção a Ciro. Então Ciro destruiu, Ciro derrotou Babilônia. Porque tudo tinha um propósito. Deus falou isso através de Daniel para o rei de Babilônia. Deus revelou isso para o rei de Babilônia. A estátua, ouro, prata. O que era aquilo? Ouro era Babilônia, depois vem outro. Então, cada nação, cada povo que vinha depois, um reino dividido. Mostrou tudo isso a ele que ia acontecer depois dele. E porque Deus sabe todas as coisas antecipadamente, Ele conhece o meu futuro, o teu futuro, a nossa vida está guardada na mão dele. Deus renova as suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas da glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que servem. Aí ele vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Faz parte do rudimento da doutrina, essa bênção. Está lá em Hebreus 6, de 1 a 3, Atos 2, 38. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão que todos convertidos recebessem a maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte da bênção que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter renovada a cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Então, o avivamento, Novo Testamento, batismo com o Espírito Santo. Buscar. Você busca, pede e clama. E Deus te batiza com o Espírito Santo, na hora que Ele quer, como a própria palavra diz. Batizar com o Espírito Santo, na hora do batismo as pessoas já recebem algum dom. Às vezes não recebem depois. Vai pedir a Deus, já Paulo diz, pedir ao Senhor os melhores dons. Então vai pedir, Deus vai dar ao dom também a cada um como quer. Não tem essa de um irmão só na igreja ter 9 dons, como dito lá em Coríntios, e o resto da igreja não ter nada. Aí vai ficar fora do aspecto de Deus. Não, Deus distribui dons, ministérios. O pastor é pastor, ele não pode ser pastor, presbítero, diácono, auxiliar de trabalho, zelador, contador da igreja, mas não sei o que, ele ser o advogado da igreja, ele ser o faxineiro da igreja. Não. Pastor é o pastor, tem um presbítero, tem um diácono, tem o irmão que lidera a irmã que lidera a senhora, o irmão que lidera o jovem, tem outro que faz a limpeza da igreja. Cada um faz a sua parte. Também os dons espirituais Deus distribui. Então temos que buscar. A Bíblia diz isso. Buscar. E ele fala ainda de outras bênçãos, que aqui renova as suas promessas de bênção. Então o avivamento traz salvação, traz cura, traz batismo com o Espírito Santo, traz dons espirituais, está muita coisa que precisamos estar buscando. Este trimestre é para isso. Despertar a igreja para orar por um reavivamento espiritual. Renova a fé dos abatidos. Muito interessante esse ponto aqui. Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se continuar na chama da oração. Já ouviram falar da vigília dos 100 anos? Depois você procure, leia sobre isso. Lá numa época, não vou dizer de cabeça assim quando foi, na região ali, que eu creio que foi da Alemanha, se eu não me engano, posso até estar errado, mas importante, se você pesquisar, você vai ver aí. Um povo moraviano resolveu orar. E eles fizeram uma vigília de 100 anos. Como é que eles começaram a orar? Vamos orar sem parar? Então é o seguinte, começou um tal dia, vamos dizer, tal hora, 6 horas da manhã. Começou, orou Joãozinho, Pedrinho e Mariazinho. Vamos dizer que era 2 horas, eu estou só para fazer para você. Aí deu até as 8. 8 horas saiu eles, entraram a Joaninha, o Mariozinho, e assim foi. Então oraram 24 horas, pessoas diferentes, talvez alguém voltando mais tarde para orar de novo. E começou o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o primeiro mês, o segundo mês, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, orando, e foram 100 anos de oração. E dali surgiram um grande avivamento. Mas o principal desse avivamento, marca desse avivamento, foi missionários que foram mandados para pregar a palavra ao estrangeiro. Mas aqui não vamos no assunto. O assunto é o seguinte, avivamento depende de oração. Oração. Não só para que avive, mas durante o avivamento, quando Deus está derramando o seu poder, tem que continuar a oração. Desperta, se ele fala aqui, Deus desperta, cria um ambiente de fé, expectativa e de oração. Não é orar uma vez na semana, não é orar uma vez no mês, é estar em oração sempre. Como a Bíblia diz, orai sem cessar.
Depois ele diz aqui, no Antigo Testamento o fogo no altar e o incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje, como no dia de Pentecostes. Todavia, se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Síntese do tópico é: Deus é fiel de cumprir as suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar suas promessas, ele também renova a fé dos que estão abatidos. E temos aqui o quarto e último ponto, com duas divisões, que diz: 4. Despertamento torna os homens obedientes à palavra. Isso é muito importante, meu amado irmão. Muito, 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 muito. O culto que foi estabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei determinava. Não foi introduzida nova forma de culto, nem qualquer mistura de doutrina babilônica. Meu amado irmão, a Bíblia diz: cuidado dos últimos tempos. Homens tentarão entrar no meio da igreja e enganá-la. Lançarão doutrinas erradas. A Bíblia fala chegar de doutrina de demônios, ensinamentos contrários à palavra. Cuidado. Doutrina bíblica, ensinamento bíblico, ortodoxia bíblica. Precisamos aprender a palavra. Eles foram para a Babilônia, foram muito influentes para a Babilônia, mas quando voltaram, não tem nada de botar aquela coisinha, aquele lencinho ungido, aquele negocinho, aquela rosinha que murcha, que vai levar o pecado de toda a tua casa, todo o mal. Isso não existe, meu amado irmão. Eu estou falando um pouco claro para o irmão entender. Estão introduzindo dentro da igreja brasileira muitas coisas que não estão na palavra. Estão sendo trazidos de outras religiões. Não, o culto do Senhor é puro. O culto restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias 12, 44 e 47. Agora vamos ver o ponto 2. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Olha, meu amado irmão, que profundidade. Paulo escreveu: para quem nós aprendais a ir não ir. Eu vou repetir de novo, me enrolei aqui, mas vou falar agora. Preste atenção. Para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, 6. Não podemos ir além do que está escrito na palavra. É palavra, ficamos com a palavra. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 119 e 112. Aconteça o que acontecer, você fica com a palavra. E esta forma de proceder, esta atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos que temem e dos que guardam seus preceitos. Salmo 119, 63. Tem muita coisa acontecendo. Se você olhar para a palavra e dizer: peraí, isso aqui parece avivamento, né? O fogo está caindo. Mas tem a ver com a palavra. Criaram uns termos aí, reteté, repleplé, não sei o quê. Eu te peço, meu amado irmão, examine. É bíblico, é a palavra de Deus. Você viu isso aqui na Bíblia? Jesus ordenou que nós fizéssemos dessa maneira. Isso é avivamento? Isso é despertamento? Não, não é. Não é. Então, cuidado. Síntese do tópico 3. Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Depois que houve despertamento, no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Gostaria de ver se eu consigo só falar mais uma pequena coisa para os irmãos aqui, também tirado do estudo do professor Caramuru. Ele diz assim, eu só vou ler alguns tópicos. Avivamento é o ato de tornar-se mais vivo, reanimar-se, despertar, tornar-se mais forte, mais intenso, aumentar, intensificar-se, tornar-se mais nítido, destacar-se, tornar-se mais ativo. Avivamento, em primeiro lugar, tornar vivo, transformar a vida espiritual de uma vida intensa, uma vida abundante. Em segundo lugar, reanimar, despertar. Em terceiro lugar, tornar-se mais forte, mais intenso, intensificar-se. Quarto lugar, tornar-se mais nítido, destacar-se. Quinto lugar, tornar-se mais ativo, mais ágil e apressar. Ficamos com a palavra de Deus, meu amado irmão. Deus possa te abençoar.
E se Deus quiser, não sei como estará semana que vem, mas creio que ainda estaremos em afastamento social, teremos a lição 3 para abençoar a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.